Me chama de você, Paredes. Ou será que eu posso te chamar de Paredão? Ah, você é o Dorinho. Oi! E formar com a gente essa corrente positiva, aonde nós vamos usar fé e vamos nos achegar a Deus. E eu creio que já nessa madrugada, aí de onde você está me assistindo, algo vai acontecer, algo bom. Bate pra frente o Cacilhas. Escorou o Rakitic. Soares tentou ligar com o Messi ali, o Sérgio Ramos recua. Sou hóspede nesse lugar. É um absurdo que eu tenho aqui. É verdade, Isso a senhora é pode... hóspede, a senhora é hóspede, só que hóspede do governo. E o Piquet. Fica aqui, lugar assistida. Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de hipertensão arterial e diabetes? Acredito que sim. Mas você sabe quais são os sintomas e como preveni-las? Então peço que assista essa reportagem até o final. Olá, você sabe o que é diabetes? Diabetes é uma doença caracterizada pelo excesso de açúcar no sangue e ela pode ser dividida em dois tipos, a hereditária e adquirida por maus hábitos alimentares, que é do sedentarismo à obesidade. Diabetes tipo 1. Nesse tipo de diabetes, acomete crianças e adolescentes e o corpo não produz insulina ou produz insuficientemente. Já na diabetes tipo 2, ocorre mais em pessoas acima de 30 anos, idosos ou pessoas obesas. E o corpo produz insulina, mas não gera efeitos no organismo. Sinais e sintomas de diabetes: urina em excesso, emagrecimento, cansaço, dores nas pernas, fome em excesso, sede em excesso, visão embaçada e machucados que não cicatrizam. Boca seca e mau hálito por tempo prolongado também podem ser sintomas de diabetes. Mesmo que você não tenha nenhum dos sintomas que eu comentei, é bom que você faça exame de sangue uma vez por ano para medir os níveis de glicose. Segundo a SBD, Sociedade Brasileira do Diabetes, atualmente vivemos uma epidemia da doença. De 2 em cada 5 pessoas no mundo, se não possuem, um dia desenvolverão a doença em sua vida. Segundo estudos, 250 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença no decorrer de 10 anos. Hábitos saudáveis podem reduzir e muito o risco de desenvolver a doença, tais como reduzir o acúmulo de gordura abdominal, pois essa gordura ela se acumula entre os intestinos e o fígado, fazendo com que o pâncreas produza cada vez mais insulina para que a glicose possa entrar efetivamente nas células. Isso faz com que os níveis de pressão arterial aumentem, as taxas de colesterol também aumentem e os riscos de possuir diabetes também. Melhorar as noites de sono, diminuir e controlar o estresse também são fatores importantíssimos para reduzir o risco de possuir a doença. Atividades físicas, cerca de 30 minutos diários associados a uma boa alimentação, podem reduzir em até 7% o peso corporal durante um tempo de 6 meses, por exemplo, de uma pessoa. Isso é importantíssimo. O sedentarismo e a obesidade aumentam o risco da doença. Em um estágio avançado, o que fazer? Vamos falar um pouco sobre tratamento. Apesar de não ter cura, a diabetes pode ser facilmente controlada e o seu tratamento ele é feito primordialmente com a alteração dos hábitos diários de vida. Isso é a chave, realmente. Uma das maiores restrições nutricionais é o carboidrato, porque o carboidrato ele afeta diretamente o nível de açúcar no sangue e isso faz com que a diabetes aumente ainda mais. As frutas são liberadas, porém uma por vez. Trabalhar com substituições é importante, de alimentos light, diets, fazer a utilização de alimentos integrais e desnatados. Isso pode mudar significativamente a vida do paciente. Para quem já possui o diagnóstico, a prevenção ela é um fator importantíssimo. Entender o diabetes é importante, entender qual é o tipo do diabetes que essa pessoa possui, o que fazer para controlá-lo, adotar uma vida saudável, combater o sedentarismo, realizar atividades físicas
e possuir uma alimentação equilibrada, controlar a diabetes monitorando periodicamente os níveis de glicemia no sangue é importante, e ingerir corretamente a medicação e ou insulina quando prescrita pelo médico também é importante. Vamos falar um pouco sobre o pé diabético. É uma complicação do diabetes mellitus e ocorre quando uma área é machucada ou infeccionada na região dos pés. E aí vai desenvolver uma úlcera e pode levar até mesmo à amputação dos pés. Existem pacientes diabéticos com maior probabilidade desses machucados, dessas úlceras. No entanto, todo cuidado é importantíssimo para qualquer paciente que possui a doença. A prevenção do pé diabético é muito importante e ela pode ser realizada com cuidado mesmo dos pés, ter uma maior atenção no cuidado dele, no momento de cortar as unhas para evitar infecções, mantê-los sempre aquecidos, protegidos, além de saber escolher um sapato confortável, por exemplo. Tudo isso vai ajudar a evitar e ajudar esses pacientes a ter uma vida mais saudável. É isso. Obrigada. Diabetes não é brincadeira. Mas calma, ainda dá tempo. Anotou as dicas de prevenção? Hipertensão. Vamos ver sobre os sintomas e as prevenções? Confere aí. A hipertensão arterial sistêmica é conhecida popularmente por pressão alta. Ela é considerada uma doença silenciosa por demorar para aparecer os sintomas e assim atrasar o diagnóstico médico. A doença em si se dá quando a pressão arterial de uma pessoa com mais de 18 anos se encontra superior a 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou seja, 14 por 9. Vários fatores ajudam a desencadear a hipertensão, como por exemplo, dieta rica em sódio, diabetes, histórico familiar, estresse, sedentarismo, obesidade, tabagismo, entre outras. Entre os sinais e sintomas da doença são eles: dor na região da nuca, visão embaçada, tontura, sangramento nasal e a longo prazo, vômitos e náuseas frequentes. Agora que nós sabemos o que é hipertensão, veja como você pode se prevenir. Confira se existe uma predisposição em sua família, pais, avós, tios. Isso é um fator muito importante. Uma alimentação saudável também contribui para normalizar a pressão. O sal é o grande inimigo quando usado em excesso. O sal faz com que aumente o fluxo sanguíneo nos vasos e os vasos têm que se contrair para normalizar o fluxo. Isso aumenta a pressão na parede das artérias. Então, evite o sal em excesso em seus alimentos. Gorduras e açúcares também podem contribuir para que a pressão arterial suba. O excesso de álcool também contribui para que a pressão arterial suba. Então, cuidado! O tabagismo também é um fator de risco. No cigarro são encontradas algumas substâncias que fazem subir a pressão arterial. Então, cuidado! A obesidade, além de apresentar vários outros fatores nocivos ao nosso corpo, também contribui muito para o aumento da pressão arterial. Uma vida estressante, cheia de ansiedade, também contribui para o aumento da pressão arterial. Tire um pouco de tempo para você, para fazer aquilo que gosta. Esqueça por um minuto o trabalho. Relaxe. Exercícios regulares também são muito recomendados. Pelo menos 3 vezes por semana, cerca de 30 minutos. Você pode adotar caminhadas no seu dia a dia. Isso ajudará muito a normalizar a pressão. Um sono de qualidade é extremamente importante. Nos adultos, o sono recomendável é de cerca de 6 a 8 horas. Mas é importante, além da quantidade de horas dormidas, também pensar na qualidade do sono. Para aquelas pessoas que já foram diagnosticadas com hipertensão arterial, existem 2 tipos de tratamento: os não medicamentosos e os medicamentosos. Os não medicamentosos consistem na reeducação alimentar, adotando alimentos mais saudáveis e leves, e a diminuição do sal, e um estilo de vida mais saudável, levando em consideração o sono de qualidade,
e também a diminuição de estresse e ansiedade no seu dia a dia. Sobre o tratamento medicamentoso, é importante pontuar que ele sempre estará associado ao tratamento não medicamentoso e as medicações devem ser tomadas segundo a orientação médica. Não tome medicação porque você conhece alguém que toma essa medicação, mas tome ela porque o seu médico indicou, nas quantidades e horários adequados. Espero que essa reportagem tenha contribuído para a sua vida. Adote hábitos saudáveis. Mude de vida, ainda dá tempo. Cuide-se. Previna-se.